Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Mulheres Possíveis. Está começando um episódio mais que especial, hein? Por que será que é especial, Criolesa? Então a gente vai aproveitar hoje, já que estamos aqui com Fran Rodrigues. Vamos aproveitar para entrevistar ela hoje, né, gente? Pegamos ela aqui, ó, de surpresa, e hoje a convidada é ela. Porque na verdade eu trabalho aqui no Mulheres Possíveis, eu sou roteirista e hoje a gente resolveu ter uma convidada especial, alguém que a gente gostaria de homenagear, alguém que a gente gostaria de reconhecer e alguém que a gente gostaria que saísse de trás das câmeras, de trás do computador e que fosse aí para frente da telinha de um outro jeito. A gente está falando da Fran Rodrigues. Pode isso, Arnaldo. Que é coordenadora do G10, ela é diretora da agência do G10 Favelas, agência de comunicação, e é a diretora da TV G10. Aí é mãe do Bernardo, né, gente? É bem importante. Bernardo, né? Minha conquista. Diária, nossa amiga, nossa líder, a chefinha. Então é assim, foi uma invasão, eu invadi o cenário hoje, porque ela tá achando que é brincadeira até agora, mas de verdade, a nossa convidada da quarta-feira de hoje é a Fran Rodrigues. Gente, eu não acredito. É verdade. Sério? Eu não acredito, eu caí na pegadinha? Pegadinha! Achei que era um teste mesmo. Não é uma pegadinha. Gente. Já vamos começar com perguntas. Fran, onde você nasceu e como começou essa sua história dentro da comunicação? Gente, vocês me pegaram. Bom, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Eu vim pra cá, pra São Paulo, muito pequena, com a minha mãe e mais duas irmãs. A gente veio pra cá porque a minha mãe sofria violência doméstica e aí os meus tios acabaram fazendo uma intervenção com a minha mãe, quiseram tirar minha mãe daquela situação de violência, e minha tia já morava aqui em São Paulo já há algum tempo. Ela morava no Parque Santo Antônio e já tinha casa própria e tudo mais, e tinha algumas casas para abrigar a minha mãe. Então chegou um dia que a minha mãe falou que ia para casa da madrinha dela e pegou as 3 crianças, eu e minhas 2 irmãs pequenas. Eu tinha 3 anos, a Luísa mais nova ia fazer 2 anos e a minha irmã mais velha tinha 7 anos. A minha mãe teve um dia que chegou pro meu pai e falou que ia passar uns dias na casa da madrinha dela. E nisso eu já estava com passagem comprada e nós viemos para São Paulo. Aí chegamos aqui, fomos abrigadas pela minha tia e aí começou a minha história no Parque Santo Antônio. Cresci, eu sempre falo, eu tinha 3 anos. Tinha 3 anos e eu sempre falo, né, quando eu tô com alguém assim, eu falo, eu cresci no Parque Santo Antônio ouvindo Racionais, né, falando fim de semana no Parque Santo Antônio. E realmente, eu cresci no Parque Santo Antônio, embora a gente viveu numa condição muito difícil, né, porque a gente morava meio que de favor, sempre tendo ali o suporte da família. Então eu já mudei, já morei no Taboão, já morei no Jacira, já morei no Jardim Ângela, Santa Lúcia, enfim, a gente sempre mudava. Mas a minha boa parte da infância, de momentos que eu lembro e da adolescência, foi no Parque Santo Antônio. É engraçado, uma curiosidade, que lá no Parque Santo Antônio tem uma rua que chama Fim de Semana no Parque? Fim de Semana no Parque Santo Antônio. Fim de semana no parque. Tem uma rua que chama Fim de Semana. Fim de Semana, o nome da rua é Fim de Semana, que ali é Jardim Promorá, Jardim São Luís, é ali perto. Tá sempre Jardim várias coisas lá, né? Loucas lá. Você morou ali até quantos anos, mais ou menos? Então, eu lembro que eu morei até os 7 anos no Parque Santo Antônio, ali na 49, e cheguei a morar na 50 também. A gente morava... Bem quebrada, né? Tem número, é quebrada. Aí a gente morou na 50. Antes da gente morar na 50, a gente chegou a morar na 49, depois a gente mudou pra Taboão. Quando você fala, parece que você tá falando de Nova York, né? Na 50, na 49. Mas não, era na periferia mesmo ali na região de Jardim São Luís e tudo mais. E aí a gente teve uma época que a gente foi morar ali no Taboão, junto com a minha tia. Minha mãe construiu um barraco. Aí, gente, é difícil lembrar.
Mas assim, a gente sempre foi mudando. Eu lembro que a gente morou um tempo em Santa Lúcia, eu lembro, eu até estava falando assim de traumas de infância, entre aspas, que a gente fala sobre essa responsabilidade de ser mãe, né, de a gente ter o compromisso com nossos filhos. Eu lembro que minha mãe uma vez acabou me pegando na creche um pouquinho depois do horário, né? Até estava comentando isso com uma amiga. Então, eu tenho algumas memórias ali do Santa Lúcia, que é na região ali perto do Jardim Ângela e tudo mais. Lembro que a gente morava numa casa grande ali, e a gente morava de aluguel. Mas a gente foi mudando, a gente sempre foi mudando. Então, assim, até os 7 anos, eu lembro que a gente morou nessas idas e vindas, assim, a gente sempre voltava para o Parque Santo Antônio. Então, assim, acho que o meu coração ali, né, de memórias, enfim, é no Parque Santo Antônio. Aí eu lembro que depois minha mãe conseguiu comprar um terreno no Jardim Jacira, aí construiu uma casa lá, só que o Jacira era um bairro muito violento, né? A gente sabe que 50, Parque Santo Antônio também era muito violento, mas lá teve uma época que eu já estava estudando lá e teve uma violência ali na escola, colocaram fogo e tal, minha mãe estava achando que lá era muito perigoso, aí mandou a gente para o Taboão de novo para morar com a minha tia, e depois a gente foi morar com a minha tia Helena no Parque Santo Antônio de novo. E aí nessas idas e vindas, eu fiquei com a minha tia até os 18 anos, morando na casa da minha tia, junto com a minha avó, até os 18 anos, que foi quando, aos 19 anos, eu acabei me casando, né, e fui morar junto. Mas eu sempre morei ali na região. E quando você se casou, você já estava pensando no que você ia fazer de comunicação ou isso veio depois? Quando essa comunicação entrou na sua vida? A comunicação, eu sempre ficava na rua, assim, com o pessoal, porque a gente tem essa mania, né? Quem mora em periferia, a gente ficava na calçada, ficava conversando com os amigos e tudo mais. E eu sempre assistia o jornal, eu gostava de assistir jornal, porque eu tenho uma memória também lá atrás, lá no Ceará, que minha avó assistia muito Jornal Nacional. Depois, quando eu cresci, que já estava adolescente, como eu morava com a minha avó assistia Jornal Nacional, mas eu também já tinha um interesse de assistir veículos de comunicação, eu gostava de assistir programas que tinham informação. E aí eu lembro que toda vez que eu estava na roda de conversa com os meus amigos, a gente conversava sobre tudo, mas eu sempre trazia alguma informação que eu via na TV. Aí teve um amigo meu que falou assim, nossa, Fran, você podia ser jornalista. E aquilo ficou na minha cabeça. Gostava muito mesmo de assistir noticiários. E aí, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, pré-vestibular, eu não fiz para comunicação, eu fiz para moda. Só que eu não ingressei na faculdade, né? Mas ainda continuei com aquilo na cabeça, porque eu queria fazer uma faculdade e tal. Eu trabalhei em loja durante muito tempo, que foi a Loja Santos, que é uma loja de bairro. E aí, na época que eu estava trabalhando nessa loja, eu falei, acho que eu vou fazer faculdade. E lá era muito trabalho, de segunda a sábado, às vezes no domingo, 12 horas por dia. E era pior do que shopping, às vezes, né? Porque a gente trabalhava pra caramba, assim, não tinha descanso, eu não sabia o que era descansar no sábado, enfim. Mas eu conversei com a minha gerente na época, a Isabel, falei que ele queria fazer faculdade. E aí eu já estava decidida a fazer jornalismo. Retomei aquele sonho, sabe? Mas aí tem uma coisa que é importante falar, que teve antes, né? Que antes de eu trabalhar na Loja Santos, e realmente eu entrar na faculdade, eu trabalhei no prédio da Fundação Gazeta. Eu trabalhava numa lanchonete na Fundação Gazeta, que é uma das melhores faculdades de jornalismo, pelo menos tem essa referência, e eu queria estudar na Casper Líbero. Que eu via aqueles estudantes de jornalismo, eu ficava servindo eles e tudo mais, eu via o pessoal da TV, eu achava muito legal. Aí eu falei, cara, eu quero muito fazer faculdade de jornalismo, quero estudar aqui. Queria estudar lá, mas na época eu não tinha condições de pagar. Mas, voltando ali, quando eu já estava na Loja Santos, eu lembrei que a Casper Líbero era um lugar que eu gostaria de estudar, mas aí como eu não tinha condições de pagar, eu fui ver uma outra universidade que eu pudesse fazer jornalismo. Então, conversei com a minha gerente, falei, eu quero estudar. Aí ela super topou. Eu lembro que quando eu fiz todo o processo lá, fiz a prova, fui aprovada e fui buscar a minha carteirinha da faculdade, foi um momento... Você foi buscar uma bolsa de estudos? Não, eu paguei minha faculdade. Aí quando eu fui buscar quando eu já fiz todo o processo, que eu me inscrevi, aí eu fui pegar minha carteirinha da faculdade, foi um sentimento assim que me causa uma emoção, assim, sabe? De lembrar, de recordar isso, porque eu me emocionei na época, eu falei, caramba, não acredito, né? Vou entrar pra faculdade mesmo, e é de uma coisa que eu quero fazer.
Aí vocês vão me fazer chorar. Gente, o papo tá legal, a gente vai continuar falando de comunicação, mas como a gente pegou ela de surpresa, vamos dar um intervalinho e a gente volta já com mais Fran Rodrigues. Estamos de volta com mais um Mulheres Possíveis, mas não é mais um, é um especial. E a gente está com a Fran Rodrigues, a nossa diretora de comunicação do G10 Favelas, da TV G10 e coordenadora regional do G10 Favelas. Fran, a gente estava falando da sua faculdade, né? Você começou a fazer faculdade, você já estava casada? Tava. E como é que foi essa batalha? Você trabalhava ainda na loja? Trabalhava na loja. Então era um corre lascado, né? Era um corre, nossa, saía mais cedo para ir para a faculdade. Foi até tranquilo, porque eu já estava acostumada com os corres da vida, né? Já estava acostumada. Como eu falei, como eu trabalhei na loja, era muito tempo trabalhando ali, várias horas e tal. E quando eu comecei essa nova rotina, que foi bem diferente para mim, aquele nervosismo do primeiro dia, eu lembro do primeiro dia, foi bem importante para mim também. Inclusive, a primeira pessoa que eu conheci foi a Jéssica, foi a primeira amiga da faculdade. Anos depois, a gente continua amiga, e anos depois, a Jéssica, quando eu engravidei, a Jéssica engravidou no mesmo período. Nossos filhos têm pouco tempo ali de diferença, enfim. Na faculdade foi um processo assim de descoberta, e foi uma sensação de liberdade, assim. Pouco tempo depois que eu comecei a faculdade, eu falei, não, se realmente eu quero continuar, se eu quero seguir nessa área, eu preciso sair de onde eu tô. Então eu pedi para sair da loja, e é engraçado que assim, pedi para sair da loja para me dedicar aos estudos e também para buscar um estágio, porque eu realmente queria trabalhar na área da comunicação. E aí eu lembro que quando houve esse processo, né, saí, aí minhas primeiras semanas, assim, que eu não estava mais trabalhando na loja, que eu tive sábados livres, eu não sabia o que fazer no sábado, que era uma loucura, porque, né, sempre estava naquela correria, eu ficava, gente, o que eu vou fazer? E eu comecei a achar coisas para fazer, sempre voltado à educação, à comunicação, buscando ali me aperfeiçoar cada vez mais. Então, nesse processo da faculdade foi bem importante para mim, aprendi muito, desenvolvi muito, conheci muitas pessoas, participei de bolsa de pesquisa também, para falar sobre pessoas em situação de rua que trabalhavam como carroceiro. Engraçado que o que eu lembro, assim, quando eu já estava na faculdade, é que eu sempre tive essa curiosidade aguçada, esse lado assim pro social. Eu lembro de uma vez que eu estava pensando em fazer um site, um blog para falar sobre pautas de periferia, especificamente da Zona Sul, e eu queria muito mostrar o bairro, né, o que estava rolando de cultura no bairro e tudo mais. Eu lembro que uma amiga da faculdade falou assim, Fran, sai dessa de negócio de social, de bairro, isso não dá dinheiro. Mas é que eu não estava querendo fazer jornalismo pelo dinheiro. Primeiro porque era por amor, assim. E mesmo não tendo nenhuma referência na família, né, com a formação em jornalismo. Na época também minha irmã não fazia faculdade. Minha irmã começou a fazer faculdade depois que eu fiz. A Luísa, hoje ela é professora. Então eu fui a primeira da minha família ali a fazer faculdade. Eu acabei incentivando a minha irmã. E hoje minha irmã fez pós, enfim. A minha irmã é uma excelente professora. E referente ao social, eu tive essa amiga que falou isso, né? Não fazer social, amiga, isso não dá dinheiro, que não sei o quê. Mas realmente eu queria mostrar, tanto é que na faculdade eu juntei com a Kelly, uma outra amiga da faculdade, e a gente fez um site, um portal de notícias chamado Correio da Zona Sul, que a gente queria falar sobre o bairro, a princípio, o nosso bairro, o que estava acontecendo de movimento cultural ali.
E depois a gente começou a expandir para a Zona Sul de São Paulo. Então a gente participou de vários processos ali, a gente conheceu alguns coletivos de cultura, estava tendo um movimento ainda na época dessa questão da discussão do VAI, sabe, de incentivo à cultura periférica. A gente sabe que a cultura estava muito centralizada, então se você queria ver uma atividade cultural, você tinha que ir para o centro, né, para ser visto. Não que isso não tivesse, esse movimento cultural não tivesse acontecendo nas periferias, estava acontecendo, só que não tinha visibilidade. Então, nosso objetivo com o Correio da Zona Sul na época era dar visibilidade para os artistas e falar, olha, no Grajaú está acontecendo tal coisa, tal movimento cultural, em Santo Amaro está tendo. Em Santo Amaro ainda tinha bastante, o pessoal ia do Grajaú, ia do Ângela, ia de outros lugares para se apresentar fácil, né? Em Santo Amaro, Mas a gente queria falar desse movimento cultural periférico que estava acontecendo ali na Zona Sul. Então eu e a Kelly e eu, nós fizemos esse portal de notícias e a gente ficava circulando ali, a gente foi conectando com pessoas. Ainda na faculdade eu comecei um estágio numa agência, numa editora que fazia jornais para bairros, só que não eram bairros periféricos, eram bairros da classe A e B. Então ali na região de Santo Amaro, eu trabalhei durante só meu estágio mesmo, eu fiquei ali, fiz algumas conexões, né, conheci algumas pessoas, mas assim, eu me descobri mesmo depois que eu vim para Paraisópolis, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu estava no processo eu tinha feito um TCC, era um documentário que se chamava Santo Amaro, o município que virou bairro, porque eu falava do centenário ali, né, que toda essa parte da Zona Sul era tudo Santo Amaro, até o extremo sul, então era tudo Santo Amaro. E aí eu fiz um recorte da história falando desse centenário, que era de 1832 a 1932, 35, assim, não lembro agora direito. A gente fez esse recorte para falar. E na faculdade eu fiz esse TCC, e quando eu saí da faculdade a gente quis dar continuidade. Aí foi quando a gente se inscreveu no VAI, para poder conseguir um recurso para dar continuidade nesse projeto. E aí a gente conheceu vários coletivos, e dentre os coletivos que a gente conheceu o coletivo Sendeiro, que era que estava fazendo audiovisual aqui em Paraisópolis. Eram os estudantes da USP, que estavam fazendo o projeto de audiovisual. Eu falei, a gente precisa fazer esse curso. Eu falei com a Kelly, porque a gente precisa se aperfeiçoar, já que a gente vai dar continuidade no DOC, né? Aí a gente se inscreveu e viemos parar em Paraisópolis, né, para fazer o curso. Tá, e aí, depois de toda essa movimentação, você criou o Potência Periférica. Mas espera aí que eu quero falar um capítulo antes, Criolizar. Eu acho que ela está falando aqui, eu fui buscar na minha memória lá atrás, porque eu tenho convivência com a Frejá há quase 16 anos, né? Acho que 12, 13 anos. E quando eu conheci a Francisca, ela trabalhava numa salinha e ela fazia assim, na marra, um jornal que se chamava Espaço do Povo. Que foi isso que ela começou. Antes disso que você ia falar aí, o Espaço do Povo. Inclusive, o Espaço do Povo também abria espaço para empreendedores locais poderem divulgar o seu trabalho. Eu conheci o Espaço do Povo por conta disso. Inclusive, o Gilson Rodrigues também conheci por conta desse Espaço do Povo. O Espaço do Povo, eu acho que tem uma parte importante assim na minha vida, no meu desenvolvimento profissional mesmo, enfim. Eu vim trabalhar nesse processo que eu conheci o Coletivo Sendeiro, que eu vim parar em Paraisópolis. Eu conheci na época o Jefferson Santos, que ele já participava ali da União dos Moradores como coordenador de cultura. E aí ele foi e comentou, e eu e a Kelly, a gente estava pesquisando pautas, né, de lugares da periferia e tal, e a gente chegou a pesquisar sobre Paraisópolis, a gente viu que tinha uma vaga para trabalhar na comunicação aqui. E aí, quando a gente conheceu o Santos, a gente não falou para ele que a gente viu a vaga, a gente queria trabalhar aqui, mas as coisas tinham que acontecer mesmo, né? Ele falou assim, vocês duas são jornalistas, a gente está precisando de jornalista lá na União dos Moradores. Aí a gente ficou tão feliz, eu falei, nossa, que legal. Mas a princípio precisava de uma, né? Ele indicou as duas para fazer a entrevista e tudo mais. Precisava de uma. Aí a gente ele articulou lá com o Gilson e com o Joildo pra gente conversar e fizemos a entrevista. E quando eu conheci... tem uma parte importante que eu preciso falar, né? Porque o Gilson,
Ele até fala assim, porque a Francisca é minha fã, mas é porque realmente, assim, teve uma época da faculdade que eu não falei aqui, que eu fiz uma pesquisa para um projeto que a gente estava fazendo, que falava sobre diversidade, e a gente queria mostrar essa diversidade em Paraisópolis, né, fazer esse contraste, contar esse contraste de Paraisópolis versus Morumbi. E quando a gente foi pesquisar Paraisópolis na época, ainda estava na faculdade, eu pesquisei Paraisópolis, aí apareceu a imagem do Gilson. Aí eu fui ler a matéria, aí eu falei assim, nossa, mas esse rapaz, ele é tão novo, porque ele tinha a minha idade, e ele já é presidente de uma associação de moradores, mas ele é muito novo. Porque quando a gente fala de presidente de associação, normalmente a gente é uma pessoa mais velha, né, e tudo mais. Aí eu fiquei encantada com aquilo, assim, nossa, um jovem da minha idade é presidente de uma associação. Enfim, passou. Aí eu preciso fazer esse recorte, porque é muito importante, né? Eu vim em Paraisópolis antes do Coletivo Sendeiro, que a gente estava fazendo o projeto da faculdade, como eu falei, e a gente ia falar sobre o seu Estevão da Conceição, que é o Gaudí brasileiro, né? Um artista plástico muito famoso, não somente no Brasil, mas ele é reconhecido internacionalmente, porque a casa dele, o pessoal faz uma comparação com o Gaudí, né? Que é da Espanha, enfim, um artista catalão, e aí a casa do seu Estevão. Então a gente veio para Paraisópolis para poder procurar a casa do seu Estevão. Andamos em Paraisópolis e tal, enfim, encontramos a casa do seu Estevão, e nesse dia o Gilson apareceu. O Gilson apareceu nesse dia na casa do seu Estevão, e aí o seu Estevão falou assim, essas meninas são estudantes de jornalismo, e o Gilson estava com um grupo, porque o Gilson, ele fazia o tour, ele já promovia o tour ali dentro da comunidade, mostrando para futuros investidores e tudo mais, ele estava com um grupo. Aí o Gilson falou, vocês são jornalistas? Vão lá na União, vão lá conhecer, tem rádio, tem não sei o que. Aí eu falei, tá bom, a gente vai. Aí a gente aproveitou nesse dia e conheceu a União, mas aí volta para anos depois, assim, que aí eu não imaginei que ia trabalhar com o Gilson, né? E quando a gente conheceu o Santos, que era coordenador ali de cultura da União dos Moradores, ele falou assim, tá tendo uma vaga de jornalista aqui, vocês querem, estão afim, vou indicar vocês. Indicou, a gente fez a entrevista com o Gilson, e aí o Gilson contratou eu e a Kelly. E aí uma coisa importante, no primeiro dia que a gente ia trabalhar também, o Haddad já estava aqui, porque estava tendo um processo de urbanização. E aí começamos a trabalhar e fizemos uma divisão, assim, porque a agência ainda não existia. A agência existia, mas ainda não estava funcionando. Então o Joildo contratou a Kelly e eu, então a Kelly ficava focada nas matérias, né, na editoração do jornal e tudo mais. Eu também fazia as matérias, fazia foto, a gente se virava no 30, fazia tudo. Mas eu também meio que fazia assessoria para os projetos sociais ali que estavam fazendo parte da União dos Moradores e para o próprio Gilson, ficava dando esse suporte. Então eu fiquei durante um bom tempo ali para o Espaço do Povo. Teve uma época que eu cheguei a fazer as matérias, a edição, fazia tudo, assim, praticamente sozinha, porque era uma equipe muito reduzida. Depois a gente acabou contratando outras pessoas. Eu me tornei editora ali do jornal, dando suporte junto com o Joildo. Aí depois o Joildo oficializou a agência, que antes era a Agência Agência Paraisópolis, mudou o nome para Agência Cria Brasil. Mas aí nesse processo ainda de comunicação ali na União dos Moradores, eu cheguei a coordenar a rádio Nova Paraisópolis, que eu tinha uma rádio lá, e aí eu criei um programa que era o Potência Periférica. Então, inicialmente o Potência Periférica era um programa de rádio, né, que eu fazia junto com a Gabi na época. A Gabriela é uma amiga de faculdade, eu sempre querendo trazer as pessoas também, né, então eu fazia o programa junto com a Gabi, era um programa de entrevistas mesmo, a gente trazia lideranças comunitárias, artistas, pessoas ali que pudessem contar a história da comunidade, enfim. A Potência Periférica nasceu em 2018, na época que eu estava coordenando a rádio. Mas ele tinha uma roupagem diferente, né? Era como se fosse um palco, eu lembro de ter assistido. Aí isso foi em 2020, que aí com a pandemia, eu já não estava mais coordenando a rádio, porque aí nesse processo também, em 2018 eu coordenei a rádio, aí eu engravidei, quando foi 2019 eu tirei uma licença maternidade, né, o Bernardo nasceu em maio de 2019. Você conhecia numa apresentação do Potência, era Potência? Era no Luau.
Porque assim, eu também trabalhei na comunicação, fazendo assessoria de imprensa pro Luau, eu trabalhava na produção, a gente fazia as lives no Facebook. Então, assim, sempre foi essa loucura, né? Trabalhava de dia, o dia todo, e depois, uma sexta-feira no mês, a gente se reunia pro Luau. E o Luau ainda demorei para entrar, que o Santos já estava fazendo, né? O Santos é idealizador do Luau Paraisópolis. Ele já estava fazendo, ele sempre me chamava, Fran, vamos fazer. Falava, vai, Santos, eu não consigo, porque saía muito tarde daqui. A gente começava o Luau, era umas 10, 11 horas, que era depois que o pessoal saía da escola, o pessoal do ensino médio. E acabava 2 horas da manhã. Então imagina, eu vinha para Paraisópolis, chegava aqui, começava a trabalhar 9 horas da manhã e saía daqui 3 horas da manhã. Para ir para o Parque Santo Antônio. Então, ficou nesse processo aí, mas o Santos insistiu tanto, e eu sempre quis participar, mas o horário pegava um pouco. Eu falei, quer saber, vou fazer. Aí participei da produção, então tinham vários homens, de mulheres, na produção era inicialmente eu e a Júlia, aí depois a Carol, que o Santos começou a namorar com a Carol, que é fotógrafa, também começou a participar. Mas era uma coisa incrível, que era muito prazeroso de se fazer, porque era reunir a galera mesmo da cultura de Paraisópolis e de outros bairros também periféricos, e a gente fazia aquela resenha ali Você com... vem fazendo isso no Potência. Sim. O que isso representa para você hoje, esse projeto? O que representa esse projeto para você? O Potência tem um significado muito especial na minha vida, né? Porque é um projeto pessoal que tem a mesma essência de quando eu comecei lá atrás com o Correio da Zona Sul, né? De dar visibilidade para artistas periféricos, de conectar com pessoas, isso é bem importante para mim. Mas eu retomei, teve esse momento, né, Mônica, que a Mônica tinha comentado aqui, de palco e tudo mais. Em 2020, por causa da pandemia, a gente mudou o formato do Potência, a gente começou a fazer live no Facebook, no YouTube, e com a apresentação de artistas, era como se fosse um programa, só não tinha plateia, porque a gente estava na pandemia e tal, mas aí... E aí a gente fez alguns ali na pandemia, depois eu parei. Quando eu voltei em 2024, ano passado. E eu voltei voltei a gravar no dia do aniversário da minha mãe. E a minha mãe tinha morrido fazia poucos dias, né? Minha mãe morreu no dia 18 de maio de 2024. E eu já estava nesse processo de ir entre o hospital e não sei o quê, e marcar a gravação do Potência. E era o primeiro episódio que a gente ia gravar. É difícil. E aí eu falava assim... Eu lembro que o Ives, que é uma pessoa muito importante também, que ajudou nesse processo de retorno do Potência. Eu chorando. Ele falou assim pra mim, a gente não queria chorar, mas é que é muita... Ele falou assim pra mim, Fran, tem certeza que você quer fazer? Eu falei assim, eu nem sabia, minha mãe tava no hospital, eu falava, Ives, eu não sei. Minha mãe tá no hospital, eu não sei como tá as condições dela e tudo mais. Eu vou ver, mas não desmarca, porque a gente já tava demorando, a gente queria muito fazer, sabe? E eu falei assim, qualquer coisa eu te falo. E aí minha mãe faleceu no dia 18 de maio. E ele só tinha conseguido a data pro dia 1º de junho, que é o dia do aniversário da minha mãe. E aí eu voltei a fazer o Potência no dia 1º de junho. A gente gravou, porque acho que era uma homenagem. Era um presente. Um presente pra minha mãe, sabe? Porque essa é uma coisa que era muito importante pra mim. E eu acredito que minha mãe ia ficar muito feliz com isso. Eu lembro da gente ter falado muito sobre essa questão. É um momento, gente. Te desculpa, mas aqui. Não, é um momento que a gente fica extremamente sensibilizado. Eu passei por isso, Crioleza passou por isso também. E é um momento em que a gente conversou muito aqui sobre uma coisa que talvez a mãe dela não quisesse que ela fizesse, sabe? Vamos parar a vida agora e a gente vai viver esse luto. Não, a gente vai viver esse luto, mas a gente vai viver trabalhando com aquilo que ela sempre quis que a Francisca fizesse, que ela seguisse a carreira dela, que ela fosse uma mulher forte, que ela se empoderasse diante de tudo, né? Então eu acho que você chegou na hora certa, né? Você fez na hora certa. Eu vou pedir licença, Crioleza, eu vou pedir licença para a Fran, eu vou chamar um intervalinho para a gente tomar uma água e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Was loving you the most
Oi, gente, estamos de volta com o especial Mulheres Possíveis com a Fran Rodrigues. Fran, você na verdade estava falando do Potência Periférica, que hoje ele é o seu carro-chefe na cultura, o seu projeto pessoal dentro da cultura aqui em Paraisópolis. E a gente pode dizer que você foi uma co-criadora aí, uma cofundadora do G10 Favelas. Você participou de toda essa fundação do G10 Favelas, porque o Potência veio antes do G10, veio da União dos Moradores. Para quem não sabe, o G10 Favelas é um bloco de líderes empreendedores das 10 maiores favelas do Brasil. Ele foi fundado, ele começou lá em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e o seu primeiro desafio enquanto um grande bloco foi passar pela pandemia, e a Fran participou de tudo, desde a fundação do G10 até aquele momento maluco da pandemia. Conta um pouquinho de como foi viver isso, Fran. Em 2019 o G10 foi fundado e o lançamento oficial foi aqui, né, no espaço do Pavilhão. Eu estava em licença maternidade, eu voltei de licença maternidade já nesse turbilhão ali de eventos aí, fazendo toda essa questão de assessoria de imprensa para divulgar e tudo mais, o lançamento oficial do G10. Em 2019. Quando entrou 2020, aí veio a pandemia, houve uma mudança drástica, a gente sabe que foi mundial, enfim, mas a gente sabia do impacto ali que ia ter dentro das comunidades. Eu lembro que a gente estava muito receoso, eu tinha falado com o Gilson, eu estava com o Bernardo, estava com 10 meses na época, e antes disso, em 2019, eu já tinha pedido para o Joildo, porque eu estava numa carga de trabalho e maternidade, né, gente? Voltando ali da licença maternidade, eu estava num processo assim de, poxa, me encontrando ali como mãe, como profissional e tudo mais. Eu lembro que antes da pandemia eu tinha pedido para o Joildo, que eu trabalhava na agência, eu tinha pedido para o Joildo para eu não vir com tanta frequência para Paraisópolis, vir três vezes na semana e 2 vezes eu ficava em casa. A Joildo super solícito ali, falou, não, tudo bem, pode ficar trabalhando dessa forma. Que eu tava ali num processo ali que, não vou dizer que foi uma depressão pós-parto, né, mas eu ainda tava num processo ainda de, a gente sabe que quando a gente tem filhos, tem várias questões na nossa vida, né, e eu tenho que conciliar a maternidade com o trabalho. Eu ainda estava numa questão profissional ali, que a agência tinha reduzido muito o quadro de funcionários, então só estava eu, era basicamente a equipe mesmo, e o Joildo fazendo as coisas da coordenação e tudo mais. E aí, quando veio a pandemia, eu tava com medo, porque tinha minha mãe idosa, tinha meu filho pequeno e tudo mais, só que eu fiquei com um sentimento de ser útil e poder ajudar. Então, eu não passei mais a trabalhar 3 vezes na semana. Eu comecei a vir... faltar também, né? De falar, eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar presente, eu senti isso, sabe? Eu falei, não, eu vou todo dia. Eu comecei a vir todos os dias para cá, para o pavilhão, não somente eu, mas todo mundo da coordenação, e o Gilson fez um movimento ali dos presidentes de rua para chamar mais gente para poder ajudar nisso. Então eu estava aqui todos os dias, chegava cedo, saía mais tarde, recebendo imprensa, porque a gente estava fazendo um trabalho de muita relevância, né? E as pessoas queriam saber o que o G10 estava fazendo nas comunidades, né? O impacto positivo que estava acontecendo, como que a gente se adaptou ao que estava acontecendo para poder ajudar as pessoas. Então o Gilson criou ali 12 iniciativas para poder ajudar os moradores de comunidade. E eu estava recebendo muito veículo de imprensa aqui. E estava sozinha, né? Eu e Joildo, e tinha mais uma pessoa que era o Caio, que estava fazendo as imagens da captação. Depois vieram outras pessoas para a gente agregar para a comunicação. E tinha dias que a gente recebia 10 equipes de comunicação, e eles queriam muito ver a questão das ambulâncias que foram contratadas. Então a gente tinha que marcar um dia específico para receber a imprensa só para mostrar as ambulâncias, o trabalho das ambulâncias, porque senão o pessoal não trabalhava, não fazia o resgate,
né? Então, foram vários veículos de comunicação na época, veículos da Grécia, da Espanha, dos Estados Unidos, de vários lugares do país, olhando para Paraisópolis, para esse movimento que estava acontecendo aqui. Acho que é importante dizer nesse momento que Paraisópolis foi tido como um modelo, né, Fran? Porque o que aconteceu o índice de infectados dentro da favela foi muito menor do que no bairro do Morumbi. Sim, aí saiu uma pesquisa do Instituto Polis comprovando. Não fechando, né? Assim, porque o movimento do Paraisópolis continuou o tempo Continuou. inteiro. E aí eu queria te perguntar como você lidou com esse medo, tendo uma criança pequena e tendo que estar se movimentando para fazer toda essa parte do social aqui do Eu acho que tem muito a ver com missão, né? Eu acho uma coisa que é importante falar, né? Que eu trabalhei em outros lugares com comunicação e tudo mais, e aqui eu me achei, né? Tanto pro social que eu já queria fazer, que a minha amiga falava, não vai pro social. Tanto pro social, quanto pra questão profissional e também pro meu entendimento como pessoa mesmo. Né, eu não tinha essa consciência, né, eu sabia que, por exemplo, fazendo até uma comparação do lugar que eu trabalhei antes e depois, quando eu vim para Paraisópolis, assim, eu fazia uma comunicação direcionada para o público A e B, e normalmente quando eles se organizavam, usavam o jornal local na época para mobilizar para alguma coisa, para interesses, não era para o interesse comum, era mais para interesses individuais. Aqui dentro da comunidade, quando o pessoal se une, a gente sabe que tem uma transformação, um impacto positivo real e é de interesse coletivo. Então, participei de muita antes mesmo da pandemia, né? Eu participei de muita manifestação liderada pelo Gilson, né? Era manifestação pelo hospital, pelo monotrilho, por creche, por várias habitação. Por habitação, então por várias demandas que são importantes para a comunidade. Eu sempre estava no bastidor, captando, pegando as imagens, acompanhando e tudo mais. E eu comecei a entender também o meu papel, né? Por quê? Né? Agora, hoje, depois de tudo isso, a Fran é coordenadora do G10 regional, ela é diretora da agência de comunicação do G10 Favelas e é a CEO aqui da TV G10. Então, você lidera uma equipe bastante jovem e você está traçando caminhos, né? Qual é o teu papel nisso tudo aqui? Você já parou para perguntar para você mesma qual é o papel da Fran, além dessa coordenação toda? Mas o papel real, sabe aquele quando a gente bota a cabeça no travesseiro e para pensar? Eu sempre quando eu penso do trabalho que eu tenho feito, eu tenho muito pensado na questão de propósito, sabe? Do propósito de ajudar pessoas. Eu sei que o meu trabalho contribui para ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ou não necessariamente. Mas se tratando assim da pessoa Fran Rodrigues e de toda essa minha trajetória que eu tenho construído, eu tenho um sentimento de gratidão assim pelas pessoas que entraram no meu caminho e que me ajudaram, né? Então assim, o destaque que eu tive na Cria Brasil, né, não foi a Fran sozinha. Então acho que um processo muito importante que eu preciso falar da Jéssica, que eu trouxe, foi a primeira pessoa que eu trouxe para trabalhar junto comigo na época que o Gilson chegou para mim e falou assim, que quem coordenava a comunicação do G10 não era eu, né? Era uma outra pessoa. E aí não estava funcionando e tudo mais, porque a pessoa não era nem pela questão de ela não ser de comunidade, mas acho que ela não entendia quais eram as necessidades, sabe? O que a gente precisava comunicar. Mas aí eu lembro do dia que o Gilson me pediu para montar um time, né? Montar uma equipe. Eu falei, olha, antes disso eu tinha pedido pro Gilson para poder coordenar um outro projeto. Aí ele olhou para mim assim e parecia que ele já sabia assim para onde que eu tinha que ir, sabe? Aí ele falou assim, olha, desse projeto aqui você precisa falar com fulano, que fulano já está coordenando. E eu pedi uma vez, pedi 2 vezes, aí teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, o que você quer da comunicação? O Gilson tem muito disso, né? O que você quer? O que você acha que precisa melhorar na comunicação? Eu falei, preciso disso, disso, disso. Ele falou assim, então monta a sua equipe.
E aí eu montei a minha equipe. E uma das pessoas que eu trouxe para trabalhar comigo foi a Jéssica. Preciso de uma ajuda e tal, que eu lembro que era na semana de Paraisópolis. E fui chamando, fui trazendo gente. E montei um time, né? Um timaço, assim, que também estava no mesmo propósito que eu, né? Acreditava que o trabalho ia contribuir com a transformação. Então, acho que é muito importante você ter pessoas que trabalham com você, que acreditam no que você acredita. Que sabem que estão com você e independente de qualquer coisa, acreditam no que você está fazendo. Então, assim, não sou eu sozinha. Tem um time por trás, tem pessoas que estão junto comigo, que estão me ajudando, né? Porque eu não faço tudo, obviamente. Às vezes eu até brinco, porque eu já fiz pra caramba, já fiz muita coisa, assim, um pouco de cada. A gente aprende na faculdade, né, que a professora falava na época, que você tem que ser um oceano de conhecimento. Normalmente a gente às vezes precisa ser generalista, mas a gente precisa de especialistas, né? Então é muito importante ter pessoas que estão ali no mesmo propósito que você, estão contribuindo com o seu trabalho. Então, eu me desenvolvi profissionalmente, porque apareceram muitas pessoas que ajudaram nesse meu crescimento profissional. E acho que uma coisa importante que eu preciso falar também é da minha rede de apoio, porque a minha cunhada foi quem ficou com meu filho desde quando ele era pequenino. Então, assim, na época que não estava... ele tinha acabado de entrar ele tinha acabado de conseguir uma vaga na creche, estava na pandemia e enfim... Não tinha como ficar na creche, então minha cunhada ficou com ele. Minha cunhada morava no Ângela, eu morava ali no Parque Santo Antônio, então tinha todo um trajeto ali que eu fazia, que eu ia pro Ângela e vinha para Paraisópolis, depois ia embora pelo Capão ali, pegava meus filhos e voltava para casa. Tinha esse rolê também que o pessoal costuma falar, né? Então, assim, minha cunhada foi uma pessoa muito importante também que me ajudou nessa questão, né? Então, assim, meu marido também, de ter entendido que que esse trabalho que eu faço não é só comunicação, é muito social, né? Então, entender isso é importante. O não estar presente, às vezes. E aí o que eu gostaria mesmo, assim, que eu pudesse passar isso pro Bernardo, pro meu filho, para ele entender o quanto é importante também. A gente recebe um presente aqui de vez em quando na agência, porque o Bernardo vem trabalhar, entendeu? Ele vem pra cá. E ele ama vir. Ele pediu, inclusive, mamãe, eu posso ir pro seu trabalho? Pra ficar com o pessoal? Eu falei assim, pode, mas tem que ser no dia mais tranquilo, porque senão o pessoal não consegue trabalhar, mas ele ama estar aqui. Ele ama estar aqui, isso é muito bom. Eu quero que ele cresça entendendo, né, da importância desse trabalho, a importância de toda essa contribuição que o G10 tem feito. Muito mais do que entender só a importância do trabalho, é entender o que a mãe dele representa nesse trabalho. Porque eu acho que é aí que ele vai se espelhar, né? Olha, a minha mãe não tá comigo porque ela tá fazendo isso. Ou a minha mãe tá brava ou tá triste porque aconteceu determinada coisa. E isso é uma coisa que eu vejo que você divide com ele, as suas emoções dele, para ele compreender o que é que tá acontecendo no momento. Isso é extremamente importante para quem trabalha no nicho que você escolheu, né? Então, mas Fran, o nosso programa Mulheres Possíveis está chegando ao fim. Mas antes, vamos fazer o clássico ping-pong. Eu vou fazer uma pergunta e você faz outra, hein? Beleza. Beleza. Fran por Fran. Nossa, gente. Não sei. Acho que, se for pra falar da Fran, acho que eu sou uma pessoa carinhosa, muito emotiva, chorona, vocês perceberam? Ela é libriana. Sou libriana, Mas eu acho que... Sabe o que é importante falar também? Que eu gosto sempre de... Isso é uma característica de libriana e de jornalista também, que você tem que sempre ouvir os dois lados, né? Acho que é muito importante. Mas eu tenho feito muita autoanálise, né? Sempre do meu comportamento com as pessoas. E também tenho escutado mais, sabe? Escutado mais as pessoas. Né? Então eu tenho escutado muito as pessoas, então acho que nesse momento eu estou muito ouvindo, né, e se permitindo ouvir as pessoas, entender, tentar compreender. Acho que isso é muito importante todo mundo fazer essa avaliação também, né, de como você tem que se comportar referente a determinadas atitudes das pessoas, né, que nem sempre é com você, né, às vezes é entender um pouquinho, tudo, né? Nem tudo é com a gente, né, nem tudo é sobre a gente.
E acho que se todo mundo começar a pensar dessa forma, acho que fica muito mais fácil você lidar com as pessoas. Da maturidade, é exatamente isso. É a maturidade e o saber ouvir é o lado mais sábio que a gente tem, né? Porque quando você ouve de verdade e você para pensar, você interpreta e a chance de errar é muito menor. Né? Do que você agir com impulso, né? Exatamente. Você agir com impulso é a pior coisa que existe. Um sonho, Fran? Um sonho? Gente, eu tenho tantos. Eu também tenho. Um Pix de 1 milhão é o primeiro. Eu tenho muitos, assim. Mas eu acho que para esse cenário, para essa conversa no momento, acho que é de ter... É que eu tenho tantos. Os pessoais, profissionais, qual que você quer? Eu tenho muitos. Vamos falar de um pessoal, que assim a gente muda a vibe, muda o tom. Um sonho pessoal. Isso aqui é a Fran. A Fran, além do trabalho, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que dá tempo, porque existe uma Fran além do trabalho. Existe? Existe. Quantos por cento? Olha, não sei, gente. Acho que uns 30%, tá bom, né? Pode ser 40%, né? 40%, vai, 40%. Mais um sonho, fala aí um sonho. Bom, o meu sonho, na verdade, eu gostaria de continuar com esse trabalho, do que eu faço, porque eu gosto muito do que eu faço, mas eu gostaria de estar fazendo isso fora do país, sabe? Eu gostaria muito de tentar descobrir novas oportunidades em outros lugares também. Mas é trabalhar com o social, bacana, é isso. Sua pergunta, criolesa. Uma mulher que te inspira. Eita. Não precisa ser. Não precisa ser pra não deixar com ciúmes, né? Não precisa ser. Uma mulher que me inspira. Não, mas sabe que é engraçado assim, porque são muitas mulheres que me inspiram e eu tenho muito de muitas mulheres, assim, porque a gente se conecta com pessoas e você vai aprendendo cada dia, né? Mas eu posso falar de uma principal que me inspirou muito e me inspira até hoje, mesmo depois de ter morrido, que é minha mãe. Porque, inclusive, no processo ainda, quando a minha mãe estava doente, que o médico já tinha falado que o câncer dela era terminal, enfim, que minha mãe ia chegar o dia que minha mãe... a gente já estava no processo ali de despedida. O que me deu força foi tudo que eu aprendi. Sabe quando aquela coisa do filme, da história, parece que passou um filme na minha cabeça? Em todo momento passavam filmes na minha cabeça, lembrando... assim, o meu comportamento, inclusive, foi pensando nas coisas que minha mãe já estava no processo que ela não estava falando mais. Aí eu ficava assim, o que minha mãe diria? Aí primeiro ela falava, vai orar, minha filha, vai orar. Mas assim, foi sempre nisso, assim, sabe? Acreditando, usando muita fé, né? Eu lembro que quando a gente era mais nova, assim, que a gente passava muita necessidade, minha mãe tinha um horário que ela orava todo dia, meio-dia, ela ajoelhava ali orando, e a gente pequenininha via minha mãe orando e tal, e a gente ajoelhava junto com ela. Minha mãe sempre teve muita fé, né? Ela já frequentou várias religiões e depois ela se tornou evangélica, assim, mas minha mãe era católica, roxa, já tinha alguma coisa, já conheceu o espiritismo e tudo mais. Então, assim, a fé era o principal objeto ali que a minha mãe utilizava, que ela tinha o combustível, que a minha mãe tinha, e então, assim, ela me inspirou muito nessa questão da fé, sabe? Então, nesse processo todo que eu passei, e até o luto depois, quando ela morreu, a minha mãe sempre esteve presente ali na minha lembrança, me ensinando. Eu aprendi muito com a minha mãe, muito. Eu já tinha aprendido bastante, mas, assim, nesse processo todo, eu aprendi cada vez mais. Eu acho que isso é bem importante, né? O processo da fé conta muito, conta muito. Junto com a maturidade, olha, você vai envelhecer muito bem. Se você tem fé e você tem maturidade, pode ter certeza. Tem aonde se apegar, né? Você vai viver bem feliz. Uma frase que te move, que te inspira, que te impulsiona. Gente, uma frase... Não consigo pensar numa frase agora. Uma frase que me inspira... Eu vou falar essa frase no seu lugar, porque ela deu um tom de uma campanha aqui esse ano e eu acho que tem muito a ver com a personalidade dela.
Aqui a gente soma. Eu acho que essa é uma frase. Eu gosto, inspiradora. eu gosto muito, assim, de pessoas que conectam. Acho que já falei muito da Crioleza sobre isso também, né? De conectar pessoas. Mônica também gosta muito de fazer as conexões. Acho que é isso. É a soma de conectar, de ajudar, de apoiar, de compartilhar também. A gente compartilha, a gente divide, a gente soma, a gente faz tudo. Então, para finalizar, deixa uma mensagem para todos os telespectadores, as pessoas que estão assistindo, sobre quem é a Fran e de como viver bem. Como viver bem? Façam autoanálise, e aí entendam que nem sempre é sobre você, né? Às vezes acho que é muito importante fazer esse processo de escutar os barulhos externos, escutar as pessoas e também se escutar, sabe? Ter um momento ali de reflexão, de meditação, respire fundo, e busca ali o autoconhecimento. Acho que é isso, assim. É isso, e assim, gente, a gente vai encerrando o nosso Mulheres Possíveis de hoje, com a vibe de uma pessoa que gosta de conexões, que gosta do semear, e que faz de tudo para que o outro floresça, né? Então eu acho que é nessa vibe de união, de soma, de amor, né? Que a gente termina esse Mulheres Possíveis apresentando para vocês a pessoa que fica sempre por trás, nos bastidores, a Fran Rodrigues. É isso, o amor salva o dia. Mulheres Possíveis. Beijo. A gente tem um encontro marcado para a próxima semana, ou melhor, a gente tem um encontro porque eu tô aqui atrás das câmeras. Verdade. Mas na próxima semana a Fran volta a ocupar o espaço de apresentadora para mais um episódio de Mulheres Possíveis. Muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Um beijo para vocês e até a semana que vem.